Boa noite, pessoal, tudo bem? A gente vai começar uma live já já, que a gente está planejando há algum tempo, e também vai abordar algumas perguntas que os clientes fazem para mim com frequência, os seguidores também. Na minha página tem muitos seguidores que trabalham com desenho e me abordam com frequência sobre temas de como trabalhar com arte, como viver com arte, e nem sempre dá para poder explicar isso tudo por escrito, fica um pouco difícil. Então eu planejei essa live com um amigo meu de longa data, que teve uma influência na minha carreira, inclusive. E esse convidado de hoje é o Sérgio Santana. Ele trabalha há 23 anos já com pinturas infantis, ele é especialista nessa área, e principalmente com foco em decoração de ambiente, cenários, painéis em geral. E a gente vai conversar um pouquinho aqui, falar das dificuldades, né, da área, de trabalhar com arte no Brasil, passar dicas para vocês, porque a gente tem uma longa experiência. Eu, por exemplo, trabalho há 15 anos com caricatura, sempre trabalhei com arte. E ele também já está 23 anos no mercado, vai poder contar um pouquinho sobre a experiência dele, compartilhar com vocês e tirar algumas dúvidas, tá? Eu separei algumas perguntas aqui que me fazem com frequência. Vai ser uma conversa informal, de bate e volta, tá? E eu espero que a gente consiga atender bastante os questionamentos, tá bom? Vou chamar ele aqui para o início da conversa. Obrigado a todos que estão presentes, tá? A gente está planejando essa live há algum tempo. Boa noite, Serginho. Tudo bem? Boa noite, André. Tudo Tá bem, meu conseguindo me amigo? ouvir direitinho? Estou te ouvindo bem. Ah, perfeito. É que eu estou falando aqui um tempinho sem presença, só para confirmar que estão me ouvindo, porque senão eu estava Ah, 5 minutos sem ouvir. Primeiramente, obrigado aí por participar. É uma honra ter você aqui, porque a gente já é amigo há bastante tempo, né? com certeza. A gente se conheceu na faculdade, né, na Escola de Belas Artes, e você teve uma importância na minha carreira profissional. Assim, muita gente pode não saber disso. Eu comecei a trabalhar há 15 anos atrás com caricatura, mais ou menos, e foi no primeiro ano de faculdade. E logo no início você me chamou, você trabalha com painéis, né, com decoração com tema de festas infantis e tudo mais, nessa área. E eu trabalhei um tempo com você, onde eu aprendi a organizar tempo, né, ter essa organização de lidar com o cliente. Foi um período importante, já que eu estava começando, né, na época, e você já estava um Sim. tempinho no mercado. Então, eu vou começar agora pedindo para você contar um pouquinho sobre quem é você, para as pessoas que estão acompanhando entenderem um pouquinho melhor. Beleza. Primeiramente, boa noite a todos que estão ouvindo. Boa noite a todos que vão ouvir. Né? Boa noite, André. É um prazer imenso, tá, André? Estar fazendo essa live contigo aqui. Um profissional que deu certo. É importante ter participado um pouco disso, né, no teu início. Então, isso é muito importante para mim. E eu também tive pessoas, né, que me ajudaram no meu início. Eu comecei muito cedo, comecei com 16 anos na pintura, ajudando, né, um amigo, e por 2 anos foi assim até que eu vim a trabalhar sozinho, né, com 18 anos. Então trabalhei no ramo de festas infantis, pintava painéis, escola, casa de festa, e é isso que eu me especializei. Fiz outras coisas, né, voltado na arte, escultura, mas a minha especialidade sempre foi a pintura. Sempre foi Sim. essa aí. A gente se conheceu, inclusive, na Escola de Belas Artes, né? Para quem não conhece, a Escola de Belas Artes, ela Exato. abrange alguns cursos diferentes. Eu era do curso de gravura, você é do curso de escultura, mas os 4 primeiros períodos, eles são iguais, né? A gente divide um pouquinho essa É, experiência na no início, sala. porque é a parte profissional que depois divide. E foi logo nesse início aí que a gente se conheceu, teve mais afinidade, eu, você e algumas outras pessoas da faculdade. E eu sempre tive essa ânsia de trabalhar desde cedo. Eu entrei para a faculdade passei com 16 e entrei com 17 para a faculdade. E já estava naquela vontade enorme de trabalhar com arte. Aí, agora eu vou fazer, de vez em quando eu vou sair um pouquinho aqui eu tô com o papel aqui do lado para poder seguir o roteiro, então de vez em quando eu vou Fica à sair, tá? vontade aí. Aí eu vou pedir para você contar um pouquinho de como foi o seu início, como você decidiu trabalhar com ilustrações infantis, né, decoração.
se você sempre teve interesse nessa área, se você foi por acaso, como que você chegou nisso, se você teve alguma dificuldade no mercado, como é que foi isso? Não foi muito bem uma decisão, né? Eu sempre gostei de desenhar, então desde pequeno, desde criança eu desenhava, mas eu fui morar numa rua onde tinha uma pessoa que trabalhava com painéis de festas infantis. E aí eu tive no ateliê dele, junto com alguns outros amigos, e eu perguntei se ele queria ajuda. Eu vi, eu gostei, aquilo me fascinou. Pô, posso te ajudar? Ele pode. Ele pegou um bocado de pincel assim, na mão, toma, pode lavar. Então foi aí que eu comecei, fui lavando o pincel e depois eu fiquei 2 anos com ele, ganhando muito pouco, foi um estágio. Eu ganhava R$ 5 às vezes por cada painel desse que eu pintava. Mas o mais importante foi aquilo que a gente pega, aquilo que no início a gente aprende, né? A lidar com o cliente, saber como mexer nas tintas. Então foi uma escola muito importante para que eu pudesse dar continuidade, né? Até o momento eu tinha um orgulho muito grande de ser autodidata, de aprender, mas depois que eu vi a importância de fazer cursos, de aprender com outras pessoas, isso me ajudou muito. Eu desde de novo também, assim, complementando, sempre foquei que eu ia trabalhar com arte. Eu, desde pequeno, não tinha outra opção para mim. Eu gostava de outras coisas, gostava de futebol e tudo mais, mas eu tinha o foco que ia trabalhar com arte, desde cedo. Meu primeiro curso foi com 13 anos de idade. Eu fiz o curso do SESC, de desenho, e com 6 meses de curso eu coloquei a plaquinha no portão de casa, aula de desenho. E comecei a dar aula de desenho para outras pessoas da rua, outros garotos mais novos que eu. Eu tinha 13 anos e dei aula para garotos de 12, 11 anos da rua. E fiquei por um tempo dando aula, cobrava, sei lá, R$ 10 na época, por aula, mas para uma criança de 13 anos que está começando a desenhar, ganhando dinheiro com o que gosta, para mim era dinheiro aberto. Demais, Naquela né? época também era de verdade, era dinheiro realmente de verdade, né? E aí eu sempre tive esse foco, eu nunca saí dessa meta de que é trabalhar com arte. A caricatura para mim foi meio por acaso, assim, eu não tinha esse foco, apesar de brincar sempre com amigos na escola, desenhando professores e tudo mais, eu não pensava que ia trabalhar com caricatura. Foi meio que por acaso, mas esse ímpeto empreendedor eu sempre tive um pouquinho. A escola me ajudou, né, porque eu tive uma escola que tinha algumas matérias focadas nesse âmbito, e foi sem dúvida importante para mim. E o apoio da família, né, porque minha mãe sempre gostou de desenhar, meu pai sempre gostou de arte também, eu sempre tive acesso a material, livros, e esse apoio desde cedo sempre foi fundamental. Eu vou aqui confirmar. Você teve alguma dificuldade no caminho? Você encontrou dificuldade nesse processo de desenho? Entendo. Posso dizer que todas as dificuldades, né? O início não foi dito assim, desses 16 a 18 anos que eu iniciei, não foi bem uma dificuldade, foi uma diversão, foi algo que eu não estava trabalhando. Depois dos 18 em diante, que eu fui seguir a minha carreira aí, era algo desafiador, né? Porque meu pai era militar, meu pai queria que eu seguisse a carreira militar, mas eu já estava ali na arte, eu já amava a arte, então tudo que eu queria era continuar, independente se eu ia ganhar dinheiro ou não. Nesse momento eu não pensava em dinheiro, né? Eu só pensava em continuar aquilo que eu gostava, só que é complicado, assim, você está iniciando algo que você ainda não conhece tudo, não tem tantas ferramentas, as pessoas não te valorizam, você não tem um trabalho bom ainda, né? Essa é a grande realidade. Quando a gente está iniciando, a gente não é bom, os clientes criticam, começam a falar do teu trabalho, até porque agora eles estão pagando, né? Não é trabalho que tu olha assim, quando tu faz de graça, né? Que lindo, todo mundo gosta, mas quando está pagando, quando você entra no meio profissional, você já começa a ser criticado. Então isso é um desafio, você não tem muita escolha, a gente tem que continuar. E chegou um momento, até na vida, que eu ainda estava naquele ateliê que você conheceu, né? Chegou lá fazer uns trabalhos Sim. comigo lá. Eu cheguei a queimar um painel ali porque eu fui muito criticado, né? E só que ali, naquele momento que eu via o fogo, né? Comendo, consumindo a lona, eu falava, cara, eu tenho duas escolhas. Eu tenho a opção de desistir, né? De simplesmente abrir mão disso, ou eu me torno bom
para me tornar bom, vou ter que realmente pagar, escolher fazer isso de forma profissional. Graças a Deus eu não desisti, né, mediante essas dificuldades. A arte em si no Brasil, ela tem, para mim, acho que a maior dificuldade que eu notei nesse tempo é aquela ideia de desenho não dá dinheiro. Isso a gente ouve desde cedo, né? A gente, não, você desenha por hobby, você desenha porque gosta, mas não se mete nisso não para viver, porque isso não dá dinheiro. Para mim, isso nunca passou pela cabeça. Nunca passou pela cabeça não viver de arte. Eu imaginava que eu fosse viver de pintura. Eu, quando era adolescente, gostava muito de pintar. Como eu falei, a caricatura surgiu por acaso. Mas eu acho que esse incentivo que eu tive na base dos meus pais me apoiarem desde cedo, e nunca ouvi isso dentro de casa dizendo que a arte não tinha futuro, a arte não valia a pena para bem investir, isso ajudou muito, porque você coloca isso no inconsciente, né, quando você escuta isso com frequência. E sim, é difícil, principalmente a parte de desenho. No Brasil, a música faz muito sucesso, as pessoas que decidem ir pela música, não é todo mundo, é uma minoria, mas ainda assim, se você decide trabalhar com música, você tem um pouco mais de acesso. Tem alguns outros tipos de arte que são um pouco mais acessíveis, mas a arte visual no Brasil é um pouco mais complicada. As artes cênicas, por exemplo, você tem um polo industrial de novelas, filmes, que também te dão um pouco mais de acesso. Mas as artes visuais, na criação de desenho, pintura, elas são realmente um pouco complicadas. E eu acho que o que foi fundamental, no meu caso, é nunca ter escutado ou absorvido essa ideia de que a arte não dava dinheiro. Eu sempre tive como foco de que ia viver disso. E é o que eu costumo repetir sempre, assim, tenha esse foco, né? Nunca desista. Porque o negócio também não é rápido, né? É uma sequência, você vai trabalhando para poder desenvolver. Não é assim, no estalar de dedo, você vai encontrar muita dificuldade, sim. É um caminho, né? Complementando essa minha resposta, eu vou te perguntar como é para você empreender no Brasil? Não necessariamente com a arte, mas com a arte também, porque é a nossa experiência. Mas como é empreender para você no Brasil? Qual a sua experiência de empreender, de ser empreendedor no Brasil? Cara, empreender a gente não é ensinado a empreender, né? A gente vai para a escola, a gente aprende a fazer contas, aprende tudo para ter um bom emprego, né? Mas nunca somos ensinados a empreender. Ainda mais os artistas. Os artistas, eles são apaixonados pelo que fazem, né? Mas por que eles não estão empreendendo? Por que eles simplesmente estão só pintando por pintar? Quem nunca ouviu um artista falar assim, eu faço a arte, eu amo fazer o que eu faço, mas eu odeio vendas, né? Eu odeio vender, né? E a arte da venda, ela tem muito mais a ver com o empreendedorismo do que a própria arte em si. Então você precisa aprender a vender, né? E a venda ela tem 5 etapas, né? Ali para você desenvolver o quebra-gelo, levantamento de necessidade, demonstração, fechamento e negociação. Então você precisa aprender essas etapas para você poder vender bem a sua arte, né? Então a primeira etapa é o quebra-gelo, que é sorriso, aparência e elogio. Quando tu chega até diante de um cliente, você tem que estar bem apresentado, né? Você não pode estar vestido como você se veste para fazer a tua pintura, a tua arte. Eu, por exemplo, eu pinto no ateliê, eu estou todo sujo. Um pedreiro também, como é que vai fazer? Então, na hora de vender, ele precisa estar ali bem apresentado, ele precisa estar sorrindo, fazer um elogio, né, para a pessoa. Pô, que espaço bonito que você tem. Porque são 90 segundos que você tem para fazer com que o teu cliente venha te comprar. Porque se ele não comprar a sua imagem, não comprar você, não importa o que você tenha para vender, que ele não vai aceitar, né? E a segunda etapa é o levantamento de necessidade, né? Você precisa fazer perguntas para entender o que é bom para essa pessoa, né? Quando eu vou fazer uma pintura, seja ela em quarto infantil, seja ela numa escola, seja onde for, eu tento perguntar à pessoa por que ela quer aquela pintura, né? Quando é para o filho, eu falo ele confessar. Não, eu quero fazer isso para o meu filho porque eu acho que ele vai ficar muito feliz. São necessidades que eu estou levantando. Aí na escola, por que você quer essa pintura aqui? Não, porque vai ter mais clientes, porque as pessoas vão ver.
Então eu quero descobrir o motivo. Porque aí sim eu vou fazer a demonstração baseado nas informações que ele me deu. Aí eu começo a direcionar aquilo ali, eu não fico perdendo tempo, né, falando de tudo do meu trabalho, que as pessoas, eu quero mostrar isso, como eu sou bom nisso, como às vezes não é isso que a pessoa quer, né? E quando você vai fazer o fechamento, tem tudo a ver com o levantamento de necessidade. Então, quando a pessoa tentar se esquivar de você, não querer comprar a tua ideia, mas não era importante para você fazer o teu filho sorrir, aquele brilho nos olhos do teu filho? Não é mais importante para você ter um cliente? Quanto isso vale? Né? Os clientes elogiarem a tua escola, a tua casa de festa, o quanto isso vale para você? Não, vale muito. Então você não está vendendo um produto em si, a pintura em si, você está vendendo o sonho. Então você precisa ir, depois tu negocia. Né? Então, para empreender isso é muito importante. Em breve já estou montando um curso de aerografia e eu vou incluir atividades, né, a arte de vender também nesse curso, porque muitos pintores, muitos profissionais, muitos artistas, eles são excelentes artistas, mas eles não sabem vender. Né? Será que o Oscar Niemeyer, ele é o maior arquiteto aí, né, que existe? Será? Pode ser, mas ou é um marketing voltado? Ivo Pitangui, será que ele é o maior cirurgião? Ele é o rei da cirurgia, era o rei da cirurgia plástica, mas será que era mesmo ou era um marketing feito, né, na vida dele? Será que não existem outros melhores que não apareceram? Então, o empreendedorismo ele é muito importante na vida do artista. Essa aí eu acho, a parte mais fantástica. Isso, porque você pode, inclusive, ser muito bom e não aparecer. E o que vai fazer diferença realmente é você aparecer, né? Exato. Eu estava anotando aqui algumas coisas quando você falava, não estou te ignorando, não, estou escutando, estou anotando aqui para poder fazer as observações. Essa dificuldade de empreendedorismo não é só na arte que a gente tem visto, né? Eu tenho visto uma dificuldade geral em lidar com pessoas que trabalham com comércio. As pessoas têm dificuldade de atender bem o cliente, de ter as noções básicas de educação, de falar um bom dia, uma boa noite. As pessoas são mal, é como se estivessem te fazendo um favor de te atender. Né? Isso é muito complicado. E eu sempre gostei de atender o cliente da forma que eu gostaria de ser atendido. Isso gera um problema, porque o meu nível de criticidade vai aumentando quando eu lido com fornecedores que não trabalham dessa forma. Acaba sendo um pouquinho mais complexo. Por exemplo, na área de caricatura, tem gente que tem essa ideia de que artista pode ir de qualquer forma para um evento porque é artista. Eu sou artista, posso me apresentar do meu jeito, sou artista. Mas será que o cliente não está se importando com isso? Você vai numa festa de 15 anos, num casamento, que a pessoa tem toda a preocupação com a decoração, com o ambiente, e você vai aparecer lá de qualquer forma? Eu acho que isso vale, inclusive, para os convidados, né? As pessoas deveriam ter um pouquinho mais de cuidado quando a pessoa está tendo toda essa preparação. Às vezes você tem um pouquinho mais de dificuldade, mas não custa você se preparar um pouquinho mais para aquele momento especial de uma pessoa, né? Eu acho que isso vale para um cliente, para um fornecedor. A dificuldade é geral. Essa questão de apresentação eu noto muito no ramo e eu faço questão de sempre me apresentar muito bem quando vou nos eventos. É o que você falou, no nosso estúdio a gente nem sempre está dessa forma, não consegue. Mas quando vai ficar cara a cara com o cliente, você precisa se apresentar bem, saber como falar, se expressar bem. Isso se reflete em leitura, você tem que estudar. Não é porque você decide trabalhar com arte. Outra coisa que eu escuto muito, em festa, por exemplo, quando eu trabalho caricatura em festas e eventos, além de encomenda. Às vezes eu escuto a mãe de uma criança falar assim, ele não gosta de estudar não, ele desenha o dia inteiro. A pessoa, se ela se dedica tempo integral a alguma coisa, ela está estudando. Ela pode ter dificuldade com outros tipos de matéria, mas não deixa de ser um estudo. O que deveria ter de foco é que ela precisa também dessas outras matérias para ser um bom empreendedor, para conseguir vender o trabalho futuramente, né? Ela precisa saber matemática, porcentagem, ela precisa saber um pouco de história para poder falar do trabalho dela de forma mais coerente.
Então, sem dúvida, essa base eu acho fundamental. Essa parte eu achei muito boa. Então, complementando aqui, quais as características você acha fundamental? Eu estou lendo perguntas, tá, que as pessoas me mandam com frequência, e eu achei que seria interessante botar em ordem aqui, uma ordem que fosse fácil de entender. Quais as características você acha fundamental para o empreendedor ter e fazer sucesso no Brasil? Acho que eu me enrolei, mas deu para entender. Sim. Cara, eu acho que comprometimento é a primeira coisa que a gente precisa ter, né? Se a gente não for comprometido, a gente não consegue chegar no segundo nível, né? Então a gente precisa ter comprometimento. Eu investia horas e horas e horas, 15 horas por dia, né, no meu trabalho por anos, até achar que o nível está legal. Então você tem que ter comprometimento, é o primeiro passo. O segundo é ter resiliência. Você tem que saber que você vai cair, né? Em alguns momentos você pode cair 10 vezes, mas você tem que saber levantar 11, né, para estar de pé ali e continuar o seu trabalho, né? E a outra coisa que eu acho muito importante também é a habilidade, né? Que o comprometimento ele vai te gerar também habilidade. Tu vê aí como jogador de futebol, o Zico, o Roberto Dinamite eram excelentes batedores de falta, né? Oscar no basquete, Ayrton Senna no automobilismo. Por que eles eram tão bons assim? Né? Não era por Porque acaso. eles tinham tanta habilidade, que eles treinavam muito. E tudo que se leva à habilidade, você precisa investir ali tempo de qualidade, você precisa exercitar. Tenho certeza que você, André, para chegar a esse nível de caricatura, que eu tenho uma das primeiras caricaturas suas, daquela época, e comparadas com a de hoje, assim, o nível tá absurdamente maior. Já era bom, mas hoje, assim, eu fico babando nas caricaturas. Eu cheguei a fazer também alguns trabalhos de caricaturas, eu vi que esse não dá para mim, não sou tão bom nisso aí, e preferi deixar isso para quem sabe mesmo, para quem se dedicou, né? Acho que para você chegar a esse nível, você fez muito treino nos bastidores, né? Não só nos eventos, mas em casa, tá sempre treinando, então isso que faz com que chegue a um nível, né, como o seu aí. Eu escuto muito Tem muito desenhista que segue minha página, né? Tem muito cliente, mas tem muito desenhista que segue também. Gente que gosta do trabalho e começa a acompanhar. E tem Claro. muita gente que me pergunta como é que eu faço para desenhar igual a você? Você não tem que desenhar igual a mim. Eu falo sempre isso para os clientes. Você tem que desenhar o melhor que você pode. Você sempre se compare com o trabalho anterior que você já fez. Faça um trabalho melhor do que o anterior que você fez, sempre. Se você fizer isso a cada trabalho, você vai ter um processo de escalada excepcional. E é isso que eu faço sempre. Eu me comprometi que cada trabalho que eu faço vai ser melhor do que o anterior. Isso nem sempre é visível, né? Tem vezes que de vez em quando eu noto que tem uma discrepância de um momento para o outro, mas realmente, se eu ver o trabalho de 2005, e eu vejo, tem alguns... A mãe tem mania de guardar, né? Lá em São João, onde eu nasci, hoje eu moro aqui no município do Rio, minha mãe guarda bastante desenho, e quando eu pego alguns desenhos, eu vejo a evolução incrível, assim. E de 2 anos para cá, se você rolar meu feed um pouquinho mais para baixo, de 2017 para cá, que meu feed do Instagram é mais moderno, você vai notar uma diferença enorme no trabalho, porque eu sempre me comprometi com essa evolução. Outra observação que eu faço, que as pessoas me perguntam também, é que hoje em dia, por exemplo, tem pessoas que gostam de desenhar, mas estão querendo rapidez no processo de ganhar dinheiro. E hoje em dia, por exemplo, tem gente que vende pacotes de vetores para você montar caricaturas e vender produtos com isso. Não é caricatura. Eu explico sempre isso, que é uma montagem de vetor de um bonequinho, uma ilustração. E o problema disso é que, como os vetores são iguais, as pessoas têm sempre um trabalho igual. Ela vai oferecer um trabalho igual para o cliente. Vai ter várias pessoas oferecendo o mesmo trabalho. Isso não gera nenhum diferencial, então o cliente vai escolher o mais barato. Né? É um trabalho que ele vai se autodestruindo, infelizmente, porque as pessoas acabam... Só quem ganha é quem está vendendo o vetor, no final das contas. A pessoa ela vai acabar dificultando o próprio mercado e não consegue evoluir. E às vezes a pessoa tem um desenho bom. Conversam comigo, as pessoas no Instagram, eu vou lá, sempre que a pessoa conversa comigo, eu vou lá e olho o trabalho. Trabalhos excelentes, mas as pessoas às vezes não conseguem se vender, não conseguem vender o trabalho e acabam entrando nessa onda de fazer trabalho parecido com o de alguém.
Isso não é diferencial. O cliente vai comprar o seu trabalho pelo seu diferencial. É óbvio que faz diferença você atender bem o cliente, faz muita diferença atender bem o cliente, porque hoje em dia não é qualquer um que faz isso. Você ser organizado, você atender prazos no nosso ramo é fundamental para que o cliente compre a sua ideia, mas o trabalho diferencial é a primeira coisa, porque ele vai olhar o seu feed e vai decidir se é um trabalho que ele quer ou não. Se for um trabalho igual ao de outras pessoas, não tem muito por que escolher, né? Sim. Vamos para a próxima pergunta aqui. E também é exatamente ligada a isso. Como é lidar com clientes na sua área? Cara, lidar com o cliente. Eu falo que sempre que eu amo cliente, né? Não importa se aquele cliente é o cliente mais complicado, mais aquele mais simples, assim, cliente, eu amo cliente, porque se eu não tiver o cliente ali, eu não tenho o sustento da minha família, eu não tenho nada que eu precise para a minha vida, né? Então, eu gosto do cliente. Eu aprendi que cada cliente tem um jeito. E se eu sei lidar com o cliente mais rabugento, o cliente mais exigente, o cliente que gosta de baratear, né, que acho que é esse que deixa os artistas mais nervosos, porque quando você está fazendo um bom trabalho, dá o melhor de si, ele vem falar, poxa, o outro tem um trabalho ali que é mais barato que o seu. E a vontade sempre de falar para o cliente, então por que você não faz com ele? Porque se a gente fala isso, faz com ele, ele vai fazer com o outro. Então não é isso que a gente quer. Sim. Então a gente precisa ter a habilidade para lidar com cada cliente. Né? Falar com o cliente da melhor forma, com amor, entender, aí entra aquele processo das habilidades, né? Das 5 etapas da venda, e aí você vai lidando, né, com cada cliente. Né? Então eu gosto de cada desafio, de cada cliente que faz algo diferente, porque eles nos impulsionam, eles nos ensinam algo a mais. Né? Se todo mundo aceitar o teu orçamento de cara, todo mundo gostar da tua pintura de primeira e não questionar nada, você não aprende nada. Então, todos os clientes aí, eu digo que eu amo cliente. Isso é Ele demais. acaba te puxando para evoluir, né, quando eles cobram um pouquinho Sim, mais. sempre, sempre. Eu costumo dizer, tem até algumas postagens no meu feed que eu costumo dizer que eu tenho os melhores clientes. Eu tenho ali, eu coloquei lá no feed, porque eu tenho os melhores clientes. E sem dúvida, porque o meu foco, quando eu trabalho com venda, eu costumo dizer que é transformar clientes em amigos. Já li por aí que transformar amigos em clientes é difícil, né? Mas que transformar em clientes amigos é possível. É verdade. Porque quando você atende bem a pessoa, quando você oferece um bom serviço, oferece um diferencial, a pessoa fica satisfeita. Ela vai te procurar sempre, ela vai te indicar, né? E isso é total diferencial. Eu sempre bato na tecla. Hoje em dia, as pessoas atendem mal. Hoje em dia, as pessoas atendem mal. Isso é fato. Se você atender bem, você já está saindo na frente. Se você der um bom dia, você sorrir, como você falou, você entrar numa loja e ser atendido com um sorriso. O meu avô, por exemplo, dizia, meu avô é português, era português, já é falecido, mas não falava outras línguas. Uma vez ele foi para a França e ele costumava dizer, você não precisa falar outra língua se você souber sorrir. Você gesticula, sorrindo, e a pessoa vai te entender, ela vai te atender. Ela vai saber como resolver o seu problema, né? Desde que você faça isso com educação, porque tem gente que acha que a pessoa é obrigada a te entender, né? E não é bem assim. Sobre os trabalhos de arte, você fala da dificuldade que a gente tem com os clientes entenderem, não é obrigação do cliente necessariamente entender o que você está vendendo, porque às vezes você chega num cliente que não conheceu o seu trabalho. E às vezes é uma obrigação nossa explicar para o cliente o que é. Isso tem em todos os meus orçamentos. Eu explico para o cliente e me coloco à disposição. Às vezes eu não consigo fazer isso caso a caso, porque a demanda é alta, mas eu me coloco à disposição. Se você tiver alguma dúvida quanto ao trabalho, você pode me procurar, tirar sua dúvida comigo. Por que meu trabalho tem valor diferente do trabalho da concorrência? Eu explico isso para ele. Porque tem gente que faz um trabalho diferente, de uma forma diferente. Eu tenho o histórico de trabalho que eu desenvolvi até hoje. Eu já desenvolvi trabalhos na televisão, video show, Faustão. Isso me gabarita para ter um trabalho diferencial. Tem uma demanda maior, que é o principal, né? Com a demanda maior, eu tenho que ter um preço maior, porque senão eu não consigo dar conta. Né? Eu tenho que me dedicar. Às vezes às vezes não, eu acordo e desenho dormindo todos os dias. E o nosso trabalho não é que nem comprar uma geladeira, por exemplo. Uma coisa pronta, né?
é um trabalho artístico que, em geral, desenvolve, tem algo de autoria, né? Uma característica pessoal, e esses diferenciais também pesam. Fora todos esses outros gabaritos que você e eu estamos, né? Sim. Acho que a gente pode ir para a próxima pergunta aqui. Especialização e profissionalismo são importantes? Acho que você já citou alguma coisa disso, mais ou menos, mas a gente pode... São muito, muito importante. Eu não digo que é o mais importante, né? Mas eu digo que isso é muito importante, porque quem está iniciando, ele não é tão especializado, não tem o gabarito, não é tão bom naquilo que faz, mas ele pode também já começar a ganhar dinheiro, ele já pode começar a desenvolver, ele pode... Tem outras características que são até mais importantes, como saber divulgar o seu trabalho, como se lançar, né? Eu acho que isso também é muito importante para você, porque se você ficar só entregando conteúdo, sabendo, melhorando o teu trabalho, sendo muito bom naquilo que você faz, mas você não consegue se lançar, você não consegue vender, você não consegue fazer nada, você acaba que tu paralisa o teu trabalho. Você não consegue ter uma ferramenta melhor, você não consegue ter nada melhor, porque você não sabe se lançar. Então, eu acredito que quando a pessoa é nova, ela já começa a se lançar, mesmo não sabendo tanto, ela começa a ter ali um resultado gradativamente melhor, ela fica cada vez mais especializada naquilo ali e vai melhorando. Então, é muito importante, mas se você ainda não tem, se a pessoa, o artista que está vendo aí ainda não tem, relaxa, isso aí é com o tempo, né? Você ficar cada vez melhor naquilo que você faz, é um tempo, é uma jornada, né? Então, é muito importante. É muito importante, sim. Complementando aqui algumas coisas que você falou de adquirir ferramentas e tudo mais. O material que a gente utiliza é outra coisa que eu bato na tecla sempre. A gente precisa de ferramentas adequadas, né, para o nosso trabalho. A gente utiliza materiais de boa qualidade, é uma coisa que as pessoas têm que buscar, é uma coisa que influencia no preço do nosso trabalho, porque a gente procura material que tenha durabilidade, e material de arte não é barato. A maioria dos materiais de arte são importados. Tem algumas empresas brasileiras que estão surgindo com qualidade agora. Tem uma parceira de trabalho agora, a Molin do Brasil, que mandou uns kits sensacionais. Eu não conhecia ela até pouco tempo atrás, mas tem que ficar ligado no mercado, porque às vezes aparecem umas empresas bacanas assim. Mas, por exemplo, a maior parte dos materiais são importados e chega no Brasil já com custo dobrado, né? Porque a gente traz de fora. Isso influencia no nosso preço. Mais uma complementação no que você disse. É importantíssimo não desistir, né? Porque, só para não perder a pergunta aqui, complementar de acordo com ela, especialização e profissionalismo são importantes? Profissionalismo, principalmente, é importantíssimo, né? Acho que o profissionalismo é mais do que especialização. Porque se você tem profissionalismo, você tem comprometimento com o cliente, você sabe lidar com ele de forma melhor, é exatamente o que a gente falou no tópico anterior. E você ser educado, lidar bem com o cliente é importantíssimo. Mas você nunca pode deixar de aprender. E aprender vem essas outras coisas, que são adquirir ferramentas adequadas, comprar material adequado, para poder oferecer um serviço final para o cliente de altíssima qualidade. Próxima pergunta aqui. Para você, qual o papel das redes sociais, sites e ferramentas digitais no trabalho com arte? É te mostrar para o mundo, né? Eu acho que essa aí é a resposta mais simples, que esse é o grande objetivo das redes sociais, é te mostrar, cara. A gente está no mundo novo, a gente tem que aproveitar essa grande oportunidade. Eu acho que essa pandemia aí nos ensinou algo, né, que não adianta você ficar no 1 a 1, se você não está no digital, você não está em lugar nenhum. Né? Então você precisa aproveitar essa ferramenta e se lançar, se mostrar para o mundo, que esse é o papel das redes sociais. Eu vou um pouquinho mais além. Para mim, essa pergunta eu achei importantíssima, que para mim ela é o tópico mais importante para quem quer empreender com arte hoje em dia. Ela é fundamental
redes sociais, sites, internet é fundamental hoje em dia, porque ela te dá a possibilidade de você chegar até o cliente. Você vai levar o trabalho até o cliente e você não precisa esperar que ele venha até você. Essa é a ferramenta do trabalho. Hoje em dia você pode ver o trabalho de qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. A gente que lida um pouco mais com arte, a gente vai pesquisando trabalhos de outros artistas, esses trabalhos vão chegando pra gente, a gente vai vendo trabalho de gente do Japão, da Alemanha, da França, a gente vai conhecendo o trabalho do mundo inteiro. E você vende para lá. Hoje em dia você, por exemplo, aceito PayPal, uma pessoa de Portugal, dos Estados Unidos, da França, pode adquirir meu trabalho, eu envio para ele digitalmente, ele imprime lá, pode imprimir no papel, pode imprimir numa caneca, ele pode ter uma caneca, as canecas faziam sucesso no meu trabalho, por causa do video show, o cliente pode, é difícil para poder enviar, pode quebrar no caminho, apesar dos cuidados que a gente tem, mas ele pode imprimir lá a arte que eu envio e ter uma caneca das que eu faço. E o principal ponto para você ter um portfólio físico hoje em dia, na minha experiência, tá? Essa é a minha experiência que eu estou compartilhando com vocês. A internet teve um papel fundamental. O meu portfólio sempre foi digital, desde que eu comecei, isso em 2005. Sempre teve meu portfólio digital, ele foi desenvolvendo com o tempo, e hoje em dia a Instagram é uma das principais ferramentas que eu utilizo para divulgação. Eu coloco quase todo o foco aqui. E é exatamente isso. Também com as redes sociais você não pode desistir. Eu vejo muita gente que fala assim, fulano tem 30 mil pessoas seguindo, tem 40 mil pessoas seguindo. Hoje eu tenho 40 mil pessoas me seguindo graças aos trabalhos que eu fiz na TV e que às vezes geravam repercussão na época. E hoje em dia alguns famosos compartilham os trabalhos e vai gerando mais repercussão. Quanto mais pessoas você tiver na sua rede social, mais repercussão seu trabalho vai ter e vai chegar a mais pessoas. Então, se você tem uma página pequena, você tem que ter paciência. A minha página é de 2017, eu não comecei com 30 mil pessoas, eu comecei com 0. Fui crescendo com o tempo e fui trabalhando para crescer. Você tem que fazer um trabalho diário, aparecer, colocar o seu trabalho lá, o seu trabalho tem que aparecer, você tem que expor, você tem que estar atento para responder os seus clientes nas redes sociais, principalmente redes sociais. O Google eu achei até que perdeu um pouquinho de peso nos últimos tempos, mas também é fundamental você aparecer ali, as pessoas precisam te achar. Então eu acho que para mim as redes sociais são fundamentais. Não sei nem se esqueci de falar alguma coisa, porque eu acho ela tão importante que para mim teve uma importância muito grande, né? Eu acho que as pessoas poderiam dar esse foco, essa ênfase para aparecer, né? Porque o trabalho de arte é isso, você tem que aparecer para ser visto, para ser contratado. Às vezes o nosso trabalho aparece mais do que a gente, né? Então, se você tem uma página pequena, não desista. Você vai desenvolvendo, vai fazendo sua página crescer. Aos poucos mesmo. Se você tem 100 seguidores, vai demorar um pouquinho mais. Isso é fato, porque a sua publicação chega a menos gente. E vai gerar menos repercussão. Quando você tiver 1000, vai gerar um pouquinho mais de repercussão. Quando tiver 10 mil, vai gerar mais. Mas é um trabalho incessante. Não deixe de publicar, publique fotos boas, que você vai crescer e é fundamental para o seu trabalho. Fica ligado nisso aí. Estou anotando aqui também. Dá para ter uma vida confortável trabalhando com arte no Brasil? Com certeza dá, cara. Os artistas, desde que você tenha um profissionalismo, um comprometimento ali no seu trabalho, você evolua, você é bem pago por isso, né? Então, tem como viver muito bem. A gente tem exemplo aí, Maurício de Souza. Será que dá para... Se uma pessoa consegue, eu também consigo. Você também consegue. E qualquer pessoa consegue, desde que pague o preço que quem conseguiu pagou. Então, existe sempre um preço a pagar, que é você acordar cedo todos os dias, trabalhar muito forte, se dedicar, seguir tudo que você precisa seguir, se tornar um grande profissional, divulgar bem, vender bem, fazer tudo o que precisa fazer. Você vive muito bem da arte, sim. Eu escuto uma professora e filósofa, Lucilena Galvão, com certa frequência, e ela costuma dizer que se você não busca as suas referências, a sociedade vai te impor, e a sociedade não vai te impor a melhor delas, né? Então você tem que buscar sempre boas referências, principalmente na sua área, para que você utilize isso como impulso. É exatamente o que você falou, se uma pessoa conseguiu, você consegue mais, inclusive. Tem uma frase que eu não lembro agora de quem é, mas que diz que se a sua mente alcança um certo lugar, você também consegue.
né? Você pode alcançar os lugares que sua mente pode chegar. E sim, hoje eu tenho muito orgulho, falo isso com orgulho, dizer que eu vivo desde os, posso dizer, 13 anos de idade. Comecei a dar aula de desenho e recebi meus R$ 10 por aluno, por aula. E desde aquela época eu praticamente não peço mais dinheiro para meus pais. Depois que eu comecei a faculdade, então não pedi mais. Comecei a trabalhar, juntar meu dinheirinho. Hoje tenho minha casa, viajo muito com o meu trabalho. Conheço quase o Brasil inteiro com o meu trabalho. Tenho orgulho de dizer isso, porque é com arte. Desenho, que no Brasil é complexo, mas é suado, não é fácil. Você pode optar por ter um trabalho suado trabalhando para outra pessoa, onde boa parte do lucro vai para o seu patrão, ou trabalhar por conta própria, que gera muito trabalho e você precisa ter organização. Organização financeira é muito importante. Muita gente que trabalha por conta própria tem essa dificuldade. Você precisa ter uma planilha definida de quanto entra, quanto sai, quanto que você investe. Eu conheço algumas pessoas que trabalham com arte, mas, por exemplo, falar eu vou comprar a matéria-prima do meu trabalho lá no centro. Ele insere o valor da matéria-prima, mas ele não insere quanto ele gastou para poder ir até o centro, se ele comeu alguma coisa no centro para poder comprar esse material. Isso tudo tem que ser incluído. Você tem que adicionar tudo isso no valor final do seu produto, porque senão você não gera lucro, né? E esses são os tipos de diferenciais que o cliente vai notar depois. Se você agrega valor ao seu produto, você vai vender por um preço maior e o cliente vai entender isso. Eu, quando comecei, tinha mais problemas em relação a, por exemplo, o cliente pedir alteração, acontecia com mais frequência do que hoje. O trabalho não era o que é hoje, óbvio. Quando eu comecei, eu me coloquei no mercado com um trabalho iniciado, que eu recomendo todo mundo ter essa experiência que você falou, que às vezes o cliente vai bater, você falou que teve a experiência de queimar um painel por causa disso, mas essa experiência faz você crescer, você vai levando algumas surras no caminho, mas essas surras fazem crescer, né? Quando você encontra uma parede no caminho é porque talvez você tenha que subir para um degrau diferente, né? E são essas experiências que vão fazer você evoluir. É fundamental ter organização também, se você vai trabalhar com arte ou qualquer tipo de comércio. Saber quanto entra, saber quanto sai. Tentar diferenciar o que é dinheiro seu e o que é dinheiro do seu negócio. Você tem que ter um fluxo de caixa e não se esqueça de se pagar primeiro. Tá? Você paga o seu salário primeiro, depois você paga as outras coisas. Sabe por quê? Uma coisa que eu posso complementar nesse sentido. Até alguns anos atrás, 5, 10 anos atrás, eu me dava conta que eu conseguia pagar todas as minhas contas, mas não sobrava. Eu pagava com arte, pagava todas as minhas contas, mas não sobrava dinheiro. Aí eu parei para me dar conta, falei, poxa, se eu consigo pagar todas as contas, por que não sobra dinheiro? Porque eu me dedicava a ponto, como eu trabalho por conta própria, provavelmente eu me dedicava a ponto de conseguir o dinheiro suficiente para poder pagar minhas contas e relaxava. Estava tudo pago, não tinha muito que me preocupar. Quando eu passei a me pagar primeiro, pagar o meu salário, e comecei a me pagar alto, porque não fui besta depois que eu aprendi isso, comecei a me pagar alto, eu falei, agora eu tenho que o resto do mês para poder pagar minhas contas. Separava 10 dias no mês, vai ser o meu salário, o restante eu vou ter que pagar minhas contas. E ainda, hoje em dia, ainda pago as contas e sobra no final do mês mais um pouquinho. Então as pessoas também têm que aprender isso. No Brasil a gente não tem muito essa ideia de separar o seu dinheiro, né, de pagar primeiro. Todo mundo quer pagar as contas certinho, mas esquece de se pagar, que é fundamental, né? Você de fazer trabalhou, né? Exatamente. Complementando aqui, que a gente está quase chegando no final, mas acho que a gente tem um pouquinho mais de tempo. Ao que a gente falou durante o processo. Muita gente acha, por exemplo, que desenho é dom, acha não, é uma opinião da pessoa e às vezes tem que ser respeitada. Mas eu sempre bato na tecla que você pode aprender desenho. Você pode aprender o que você quiser. Uma experiência que eu tive há alguns anos, eu dei aula, já dei aula por muito tempo, e tive a experiência de dar uma espécie de workshop para algumas alunas dos Estados Unidos. Dei aula para essas meninas e me surpreendi quando eu vi que o desenho delas era quase igual ao meu.
Elas disseram que não eram desenhistas, não, eram amadoras, não sabiam desenhar, quiseram fazer workshop porque viram um trabalho meu, que eu fiz em Copacabana, e quiseram fazer workshop comigo. Aí elas me contaram que nos Estados Unidos, na escola, a aula de artes, você desenha igual a gente desenha na faculdade aqui. Você faz uma escultura igual as pessoas fazem na faculdade aqui no Brasil. Porque as pessoas nem sempre chegam na faculdade aqui no Brasil com um gabarito de desenho, elas não têm possibilidade de estudar em outros lugares e tudo mais. Mas como as pessoas saem desenhando o rosto perfeitamente nos Estados Unidos, por que não pode aqui? Por que aqui seria só dom? Não desmerecendo a ideia do dom, mas eu acho que o dom às vezes desmerece a ideia de que você pode desenvolver o trabalho. Fica cômodo, né? Quando você fala assim, não posso desenhar, isso é dom. Fica cômodo, porque você não pode buscar. Quando a gente começa a desenhar, eu costumo usar como exemplo que é que nem você dirigir um carro. Se você nunca dirigiu um carro, a primeira vez que você pega, você fica completamente perdido. Você não sabe o que fazer. É tanta informação que você fica completamente perdido. Mas você pode se desenvolver. É suado, né? Você paga um preço por isso. Você tem que dedicar. Eu escutei uma vez também uma pessoa dizendo uma história que uma princesa foi escutar uma orquestra e tocou um solista de violino que ela adorava. Ela ficou maravilhada com aquele solista. Chegou para ele no final, para uma princesa, e falou assim, eu daria a minha vida para tocar que nem você. Aí ele respondeu para ela, mas eu dei a minha. Ele dedicou a vida dele inteira para tocar daquele jeito. Não é à toa, não é só, né? É dedicação. Isso vale para qualquer coisa, né? Vamos aqui para a última pergunta. E depois a gente pode deixar algumas considerações. Quais as dicas você deixaria para as pessoas que estão assistindo? Que mensagem você quer deixar para as pessoas que estão assistindo? Bom, eu diria, invista no maior ativo da sua vida, que é a sua mente. Né? Leia livros, busque conhecimento. Se você tem uma área de atuação, então você tem que dominar aquela área. Então estude muito sobre o teu segmento e também estude muito sobre empreendedorismo. Leia livros de empreendedorismo, porque é isso que vai alavancar o teu negócio, isso que vai alavancar a tua arte. Não é a tua arte que vai te alavancar. Então você precisa conhecer, ler livros nesse segmento de empreendedorismo. Eu gosto muito de Napoleão Hill também, é um cara que estudou a mentalidade de muitos caras bem-sucedidos, Henry Ford, dentre outros, e daí ele chegou a fazer a filosofia dele de sucesso, né? Ele descobriu que existe uma mentalidade correta, uma mentalidade das pessoas bem-sucedidas que diferenciava da mentalidade das pessoas mal-sucedidas. Né? Então, isso é muito importante. Então, se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se não pensar, eu quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos nesse mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Se almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes e nem aos espertos, mas cedo ou mais tarde quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente e eu conseguirei. Então tá tudo aqui, a tua luta está na mente, é aqui que você perde uma batalha, é aqui que você ganha, é aqui que você fica muitas das vezes em depressão, é aqui que você muitas das vezes se levanta de uma dificuldade, que você tem resiliência. Então investir muita grana mesmo, investir tempo, investir energia para aprender. Isso é muito, muito importante, você ter uma prateleira de livros que ali tem pessoas. Você é média das 5 pessoas que estão ali ao teu redor. Então, com quem você anda, né? Com o que você ouve, quem te ensina. Né? Quando você está numa mesa, você é o melhor dessa mesa? Se você é o melhor dessa mesa, está na hora de trocar de mesa. Vai para uma mesa onde você vai aprender mais, onde você vai ter pessoas ali que vão te ensinar, que vão te jogar para cima, que vão te incentivar. Então, é o conselho que eu deixo, cara, invista em ativos, né? O maior ativo da tua vida, que é a tua mente, para que dê tudo certo, para que você sempre tenha sucesso.
independente do que aconteça. A gente cria a nossa realidade, né? A gente Sim. cria a realidade com o pensamento da gente. A gente bebeu da mesma água em alguns lugares aí. Aqueles estalos que eu falei que surgiram há alguns anos não foi à toa. Foi com leitura, conhecimento. Passei por algum desses nomes aí. E sucesso, assim, gostei demais da conversa. A dica que eu deixo também é nunca desistir, né? Você vai mantendo o foco no seu trabalho. Não é fácil, como a gente repetiu o tempo inteiro aqui, mas quem vai chegar lá é quem continuou, né? Se você desistir pelo caminho, não tem como chegar no sucesso, né? A sua página é Serginho Painéis Oficial, né? @Serginho Painéis Oficial. Para quem não está seguindo ainda, segue lá. A minha é Caricaturista André Lemos. Também segue lá para dar uma força no trabalho, no meu e no dele. Espero que tenha ajudado a vocês de alguma forma. A gente não abriu tanto para pergunta nessa live, porque essas perguntas já tinham sido feitas com frequência. Então, se vocês tiverem mais algumas dúvidas, podem deixar aqui no meu direct. No direct é difícil porque chega muita gente pedindo o orçamento, muito pedido. Deixa lá ou na postagem dessa live, ou na última postagem, as suas perguntas, que a gente, qualquer coisa, faz uma próxima live para poder atender essas dúvidas. E espero que tenha sido útil para todos vocês. Foi um prazer participar da live com você, porque você foi fundamental no meu crescimento, estava lá no começo. E é isso. Obrigado aí pela presença. Gratidão, André, é um prazer. É um prazer estar aí nessa live aí, agradeço a todos aí. Eu vou deixar ela salva, tá? Vou botar ela lá no IGTV, vai ficar salva para quem quiser assistir depois com mais calma, ou quem não assistiu, assistir com mais calma, e depois eu boto lá no feed também, vou fazer uma artezinha bonitinha para poder ficar no feed, aí boto já para todo mundo assistir, tá bom? Obrigadão pela presença, quem sabe a gente faz uma aí em breve. Será um prazer. Tamo junto. Abração, boa noite para todo mundo.